Salve, rapaziada! Saudações cartoleiras! Igor Faleiro em mais um vídeo do canal Dicas do Campeão, passando para falar com vocês sobre a terceira rodada do Cartola FC. Pois é, terceira rodada ainda voltada totalmente para a valorização, tendo em vista que na primeira e segunda rodada, alguns clubes considerados favoritos perderam seus jogos dentro de casa. Pois é, pessoal, aconteceram alguns resultados adversos e aqueles jogadores que os cartoleiros, eu e alguns outros que acompanham o Fantasy Game de perto, escalaram com tendência em pontuar, aqueles jogadores com aquelas precificações bem abaixo, acabaram decepcionando, não valorizaram o suficiente e o Cartola se preocupou com isso, pois é um fator desmotivador para nós cartoleiros encarar uma competição de 38 rodadas sem poder escalar aqueles jogadores essenciais, tendo em vista que eles aumentaram muito a precificação de jogadores esse ano. Então, pessoal, terceira rodada aí, alguns confrontos importantes vão acontecer e nós vamos montar aqui aquele time considerado o ideal para valorizar e pontuar também. O Cartola FC lançou um sistema de valorização meio complexo, meio complicado. Não vamos falar de fórmula porque é algo que vai dar um nó no cérebro da galera, mas com certeza, e cansativo também, né? Mas com certeza iremos montar aquele time ideal, voltado totalmente para valorização e pontuação também. Valeu, pessoal? Vamos para a montagem do time. Então vamos para a montagem do time de valorização desta terceira rodada do Cartola FC. Time na tela, campo aberto. Vamos escolher o nosso goleiro. Acho que o melhor nome para valorização nessa rodada é o goleiro Felipe Alves do Fortaleza. Enfrenta o Sport do Recife. É um goleiro que tem grandes probabilidades de SG e algumas defesas. Enfrenta o time do Sport, que não é um visitante indigesto, e é um goleiro que precisa de pouquíssimo para começar a valorizar, 2,08 pontos apenas. Então Felipe Alves é um excelente nome para a rodada. O outro zagueiro que tem características semelhantes, precisa de pouco para valorizar e enfrenta um adversário considerado um pouco frágil, é o John Vitor, goleiro do Santos, que enfrenta o Juventude de Caxias do Sul. Na nossa defesa, na nossa zaga, o nosso zagueiro escolhido é o Léo Ortiz, zagueiro da RB Bragantino, que enfrenta o time do Fluminense. É um jogador que tem grandes probabilidades de conquistar o SG, de fazer algumas roubadas de bola, principalmente jogando nos seus domínios. É um cara que precisa de 2,08 para valorizar. E enfrenta o Fluminense, né? Ele acabou vencendo esse confronto hoje. O Fluminense foi derrotado pela RB Bragantino pela Copa do Brasil por 2-1, mas a vaga acabou ficando com o tricolor carioca. Mas com certeza o Léo Ortiz é um dos grandes nomes para a nossa defesa nessa rodada para valorizar e pontuar. E o outro zagueiro é o Luan Pérez, zagueiro do Santos, que enfrenta o Juventude, um adversário que não vive um bom momento, só tem apenas um ponto no campeonato. É um adversário assim considerado assim não muito trabalhoso e com certeza o Luan Pérez pode conquistar um SG e uma roubada de bola aí e que pode nos entregar uma valorização interessante. O nosso zagueiro reserva vai ser o Luan do Palmeiras, que enfrenta o clássico contra o Corinthians. Ambos times, né, foram eliminados nessa rodada. O Palmeiras, eliminação inédita para o CRB nos pênaltis. O Corinthians também pelo Atlético de Goiás. O Atlético de Goiás que já tem 3 jogos que não perde para o Corinthians. Então o Luan é um dos grandes nomes aí, se ele tiver a oportunidade de figurar no nosso time, caso algum dos nossos zagueiros não jogue, com certeza é um jogador que no clássico pode nos entregar uma excelente valorização. Nas laterais temos aqui o Felipe Jonathan do Santos. Vamos fazer essa dobradinha da defesa do Santos. O Felipe Jonathan é um lateral que pode conquistar o SG. Ano passado foi o lateral que mais desarmou, né? E tinha também o seu fator ofensivo assim, a seu favor. É um lateral que chegava à linha de fundo, que chutava em gol, que dava assistência,
fez gol ano passado e com certeza é um dos grandes nomes para essa rodada, o Felipe Jonathan, lateral do Santos. O nosso outro lateral é Felipe Luiz, do Flamengo, que enfrenta o América. É um lateral que também precisa de poucos pontos para valorizar. O América acabou de ser eliminado agora também pelo Criciúma na Copa do Brasil. Então, o adversário do Felipe Luiz já vem fragilizado psicologicamente. E ele também foi um dos jogadores que nas 5 últimas rodadas manteve uma pontuação, uma média de 8 pontos quase. Então, é um lateral que precisa voltar. Futebol tem de sobra, né? Qualidade tem de sobra e com certeza o Felipe Luiz é um dos grandes nomes para valorização nesta rodada. O nosso lateral para o banco de reserva é o Bruno Cortez, lateral esquerdo do Grêmio, que enfrenta o Atlético Paranaense e custa apenas 5,36 cartoletas, o mesmo preço do Felipe Luiz e com certeza é um dos grandes nomes para valorizar nessa rodada. No meio de campo, vamos colocar um jogador aqui que com certeza tende a valorizar. Colocamos ele na primeira rodada, ele não foi muito bem. Na segunda rodada fugimos um pouco dele, ele já melhorou. Mas o Rodriguinho, acho que é o grande nome para essa rodada. O Bahia enfrenta o Internacional. O Bahia é um time que em 2 partidas fez 6 gols, 3 por partidas. É um time que converteu quase que todas as suas chances reais em gols. O Internacional é um time que não vive um excelente momento. Vem de uma derrota, de uma goleada para o Fortaleza no último final de semana e um empate em casa contra o Sport. Com certeza vai ser um jogo muito interessante para o Rodriguinho. Tá hiper desvalorizado, com certeza ele vai ser um dos grandes nomes para a valorização nesta rodada. Outro jogador que nós iremos colocar para essa rodada é o Lucas Crispim, meio-campista do Fortaleza, fez gol contra o Internacional, deu assistência. É um jogador que precisa de menos de 4 pontos para valorizar. Tem um jogo teoricamente que pode favorecer o seu estilo de jogo. O Sport também não vive um bom momento, então o Lucas Crispim para valorizar e pontuar é um excelente nome para essa rodada. E finalizando o nosso meio campo, vamos colocar aqui o Jean Mota. É o meio campo do Santos que vem coordenando todas as jogadas do Santos. É o maestro do time santista no meio de campo. Todas as jogadas ofensivas do Santos passam por ele. E enfrenta o Juventude, que é um adversário que não mostra muito resistência. Cede para jogadores de meio campo. E o Jean Mota, apesar de estar um pouco valorizado, é um dos grandes nomes que tem probabilidade de valorizar ainda assim, por causa da sua precificação e da sua média que ele tem. Então, segundo os novos cálculos do Cartola, o Jean Mota pode ser um excelente nome também e ele é o nosso escolhido para o nosso meio campo. O nosso meio campo reserva vai ser o Alisson, meio campista dos Santos. Se a gente for parar para analisar aqui, o Rodriguinho é o nosso jogador mais barato e abaixo do Rodriguinho a gente não vê assim, jogadores com muitas qualidades. Então, com certeza, aqui acho que se for acionado, um jogador que pode nos entregar alguma pontuação com algumas roubadas de bola é o Alisson. Então, vamos para o nosso ataque. O nosso ataque vai ser o Rossi, atacante do Bahia. É um jogador que manda muito bem no estádio de Pituaçu, enfrenta o Internacional. O Bahia tem um dos ataques mais positivos do ano no Brasil. O Internacional, uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro, em função da goleada que sofreu para o Fortaleza. O Rossi é um cara que, pela sua média, sua valorização e a sua precificação, é um jogador que precisa de pouquíssimo ponto para valorizar. Pode nos entregar uma pontuação interessante, uma valorização também. Então o Rossi é um dos grandes nomes para essa rodada. Agora, um jogador que vamos colocar aí no ataque é um cara que a gente sabe que quando ele tem a oportunidade de jogar, ele faz gol. É um cara que precisa de 4,67 pontos para valorizar. Então, um gol ele já valoriza. A gente sabe que o Pedro é um jogador que, com certeza, que todas as vezes que ele tem a oportunidade,
que é lidado, ele não decepciona. E o Pedro enfrenta o time do América, um time que toma média de quase 2 gols por jogo. Então, com certeza, o Pedro vai ser aquele jogador que vai dar uma valorizada e nos entregar uma pontuação excelente. E para esse time de valorização, vamos colocar a cereja do bolo, Marinho. O time é de valorização, Igor, você vai colocar Marinho? Vou. Marinho vai precisar de 6 pontos para valorizar. Contra o Juventude na Vila Belmiro, Marinho fazer essa pontuação sem gol, gente. Então, Marinho vai ser o nosso escolhido para o ataque. E com certeza é um jogador que vai nos dar uma grande pontuação e valorização. O nosso reserva vai ser um atleta também do Santos, o Caio Jorge, que vai precisar de 3,5 para valorizar. Então, o Caio Jorge vai ser um dos grandes nomes para essa rodada. Vai ser o nosso reserva caso algum dos nossos jogadores não venha a campo. Então, ele será o nosso escolhido. Finalizando também com o Santos, o nosso treinador vai ser o Fernando Diniz. Treinador que precisa de 2,9 para valorizar segundo a nova regra. Valeu, pessoal? A faixa de capitão ali com certeza não tem como ficar em outro jogador que não seja o Marinho. Time de valorização aí com um jogador excelente. Time confirmado. Vamos para cima, pessoal. Se houver alguma alteração, iremos informar vocês. Valeu? Então, pessoal, esse foi o vídeo de valorização para a terceira rodada do Cartola FC. Vale lembrar que se houver alguma alteração, nós iremos fazer através do meu Instagram, que está aqui embaixo, ó, o @IgorGFaleiro. Se houver qualquer alteração no nosso time, nós iremos postar lá antes do fechamento do mercado. Valeu? Espero que tenha gostado do vídeo, mas antes de encerrar, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like, pois é muito importante para nós. Valeu? Muito boa sorte a todos e fui!